Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus de paz eu sou, o Deus de Israel e Rei eterno. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é teu provedor, Jeová Jireh, o Deus da salvação, Deus do Messias, que entre todos nós nele testificou. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ahá. Provedor, Jeová Jireh, Deus de salvação, Deus do Messias, que entre todos nós dele testificou. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da Palavra de Deus, conversar um pouco, né, dos seus mistérios, da sua Palavra, incentivar aqueles que estão desanimados, trazer pela Palavra um consolo àqueles que estão carentes, incentivar a caminhada àqueles que estão achando que está muito difícil. Enfim, falar um pouco da Palavra de Deus, amém? Bom, irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto que vocês viram aqui na introdução, falar um pouco sobre Apocalipse capítulo 7. Quem me conhece sabe que eu não é bem da minha natureza falar sobre esses assuntos, sobre o livro de Apocalipse, embora eu goste, me chama muita atenção. Eu sigo a inspiração que Deus me dá, que Deus fala comigo. E eu não gosto assim de... Quando alguém está falando certos assuntos, quando
é o momento, muitos pastores, muitos pregadores estão naquele assunto e eu seguir junto com aquele assunto dá uma ideia de que parece que tu tá rebatendo eles, parece que tu tá contradizendo, tu tá querendo mostrar a tua versão, tá querendo mostrar o teu lado, que teu jeito é certo. Bom, as pessoas vão pensar muitas coisas. E Deus sabe que eu nunca tive essa intenção, nunca fiz isso e não quero fazer agora. Mas eu conversando com algumas pessoas, alguns irmãos, né, sobre esse assunto e tal, muitas perguntando, a gente conversa, troca informações, né? Aí eu pensei comigo mesmo, por que não falar já que eu tenho tudo pronto? Não é verdade? Então eu resolvi falar sobre esse assunto então. Apocalipse capítulo 7. Bom, irmãos, eu já vou dizendo de início. Esses assuntos, como Apocalipse, eles são assuntos mais assim de talvez unir escrituras, tentar mostrar os acontecimentos, colocar em ordem, uma ordem cronológica dos acontecimentos do livro do Apocalipse. Então, irmãos, se tu vê diferente, se tu tem entendimento diferente, está vendo de um jeito diferente, pela escritura, não tem problema. Eu não vou deixar de gostar de ti, tu não vai deixar de ser meu irmão, por tu tá vendo de um ângulo diferente. Isso não vai fazer, eu não creio que uma visão que você tenha diferente ou distorcida vai fazer você perder o arrebatamento, vai fazer você perder a salvação. Porém, o que eu acho que vai fazer, talvez compromete a tua salvação, compromete o teu arrebatamento, é você pegar esse material, pegar essas escrituras e começar a brigar, começar a discutir com pessoas, chamar disso de ismo, chamar de porcaria, como alguns estão dito, chamar de bobagem, de baboseira e por aí vai. Não faça isso. Então eu já peço, não pegue esse material que você vai ver para rebater, para discutir, para mostrar um ponto de vista, mostrar que determinados irmãos estão com um ponto de vista diferente, dizer que tu tem a verdade, tu tem a revelação e os outros estão errados. Não faça isso, é um apelo meu, é um pedido meu. É apenas para dar mais entendimento, aumentar a tua fé. É para isso que nós estamos aqui, para aumentar a fé. Amém? Então, irmãos, como eu falei, isso não vai fazer eu perder a consideração contigo se tu tem uma visão diferente sobre isso. Amém? Vamos seguir adiante, continuar caminhando. Pode ser que você está vendo algo que eu não estou vendo, ou eu estou vendo algo que tu não está vendo. Nós não sabemos de tudo, nós não temos toda a verdade. Amém? Então, tá? Não vamos brigar, não precisa. Eu sei que gera muita polêmica, mas a Bíblia toda é polêmica, não tem como fugir disso. As pessoas polemizam, fazem polêmica. Só um pouquinho, só regular aqui. Quando não tem polêmica. Né? São as pessoas que polemizam os assuntos. Então, é isso que eu tinha para dizer. O que vai fazer eu perder a consideração contigo é o teu caráter em relação à palavra. Tá bom? É o caráter da palavra. É teu modo de vida, como tu pensa. A não ser que você pegue esse material, não digo esse material, a maneira de tu pensar, tá pregando heresias, né, blasfêmias, daí realmente eu perco a consideração contigo. Agora, quanto ao teu ponto de vista diferente sobre assuntos futuros, milênio, alinhamento do Apocalipse, como eu digo, eu não acho que tu vai ser julgado por ser honesto, ser sincero, mas ter uma visão errada do Apocalipse, ter um entendimento errado. Eu não acho que isso vá comprometer tua salvação. Também quero dizer, irmãos, que esses assuntos só têm sentido, já vou dizer, só tem sentido para quem nasceu de novo ou quem está buscando nascer de novo. Não tem sentido nenhum. Ah, Thiago, tu tá falando besteira, tu tá falando... Não, irmãos, porque são assuntos que não traz arrependimento, vamos dizer. São assuntos para quem já se arrependeu e quer aprender, quer crescer na fé, que está ali na margem para nascer de novo, para crescer. Tá bom? Digo como disse Paulo, falando para Timóteo, né? Não entre em vã discussões, em genealogias longas e tudo mais, mas pregue a palavra, né? Porque chegará o tempo que não aguentarão ouvir a sã doutrina, e é o tempo que não se aguenta ouvir a sã doutrina. Nós estamos num tempo hoje que é Laodiceia, tudo é igualdade, né? Então muitos
pessoal que diz que crê na mensagem do profeta, do irmão Brana, que segue essa linha, pende para esse lado das revelação, dos mistérios, do desconhecido, do sobrenatural, eles não querem mais falar sobre a sã doutrina, que é onde a gente tem batido muito. Eu vejo que isso é o importante, isso é a essência do evangelho, porque esse é o evangelho que muda as vidas. E o que acontece? Muitos seguem essa linha, por quê? Porque eles... É como um jogo, irmãos. É como um jogo, pensa num jogo. Existem as regras e existem os requisitos. Então, eles pegam essa... A maioria não digo, mas um grupo pega essa linha e só prega isso, só vai nessa linha. Por quê? Porque se eles seguirem a outra linha da sã doutrina, da conduta, da ordem, da doutrina, eles já estão desqualificados. Então, para eles estar no jogo, eles têm que pegar essa linha, porque essa linha não os seleciona, não faz uma peneira. Tu tá entendendo? Então, é como um jogo, existem os requisitos para te entrar e participar daquele jogo. Como se eles seguirem o outro lado da vida, da moral, da conduta, automaticamente eles já estão fora do jogo, eles já estão rejeitados. Eles não poderiam pregar, eles não poderiam estar em cima do púlpito, eles não poderiam ser diácono, líder de cântico e por aí vai. Porque já os reprova. Então, eles seguem essa outra linha. Tá entendendo? Porque é o que eles vão dizer, não, mas eu não posso ficar fora do jogo, eu não posso ficar fora, eu tenho que pregar, eu sou um ministro, eu nasci com esse dom, eu nasci com esse talento, eu fui levantado por Deus. Então, eles seguem essa linha. Porque se for para o outro lado, já os reprova automaticamente. Então eles têm que dizer, nós temos o direito também, nós nascemos com dom, isso se chama Laodiceia, direito dos povos, igualdade, e nós não somos iguais. É como eu digo, irmãos, é como quando você vai fazer um concurso, tu que já fez, ou vai fazer um vestibular, que tem uma prova de seleção, lá diz todos os requisitos e os critérios. E quando tu vai, hoje tem muito isso, e cada vez vai ficar pior, quando tu vai te inscrever, aparece escrito assim, ó, quando tu vai te candidatar a uma determinada vaga, aparece assim, ó, ampla concorrência. O que é isso? Que tem aqueles requisitos básicos, né, que você tem que ter para participar daquela vaga, daquele concurso, daquele vestibular, não importa. Ampla concorrência significa que todo mundo está concorrendo de igual para igual, dentro daquele critério. Só que depois existe as chamadas cotas. Aí ele pergunta se tu quer concorrer, tu quer entrar como cotista, como negro, autodeclarado negro, como indígena, como deficiente, como não sei mais o que. Ou seja, ampla concorrência, está todo mundo nessa régua aqui, ó, esse nível. Todo mundo vai disputar nos mesmos critérios, nas mesmas condições. Mas abaixo disso, daí existe, eu sou declarado insuficientemente pobre. Aí a tua régua diminui, a tua chance aumenta mais, porque são poucos que vão para esse, né, querem disputar esses requisitos, ou seja, é uma regalia, vamos dizer assim, é um privilégio. Você não disputa esse nível aqui, você disputa esse aqui. Ah, mas eu sou autodeclarado negro. Aí lá tem o requisito. Então, em vez de tu estar disputando aqui a ampla concorrência, tu disputa com esses aqui, que são menos gente. Ah, eu sou índio, eu sou deficiente. Aí a régua vai baixando. Ou seja, vai entrando, vai dando cada vez mais privilégio. Existe a ampla concorrência, onde todo mundo, não interessa se é aleijado, se é deficiente, se é branco, se é amarelo, se é vermelho, se é preto, não interessa. Todo mundo disputa. Quem estiver mais preparado, entra. É como se fosse um jogo. Aí existem as cotas, que é aqueles que não conseguem estar nesse nível aqui, então eles entram nessas cotas aqui. Porque é o tempo que a gente está vendo, é lá do céu, não, porque se eles entrassem nesse nível aqui, nesse patamar aqui, ó, automaticamente eles não têm condição, automaticamente já os reprova. Eles não têm requisito para estar disputando isso aqui. Está entendendo? Então, existem as cotas para eles poderem entrar, para eles fazerem parte do jogo. É a mesma coisa dentro da mensagem. Eu não quero dizer que é um jogo, mas é um exemplo como se fosse um jogo. Existem os requisitos, como a maioria hoje a gente está vendo não preenche os requisitos, não está qualificado, não está capacitado. O que acontece? Eles entram pelas cotas. Aí, eu quero ser um ministro e tal, porque eu também tenho direito, eles vão dizer, eu tenho esse dom, Deus me chamou, como a gente viu na transmissão passada, ter um chamado, ter vocação para aquilo. Aí
ampla concorrência eles não podem disputar. Então, abre a cota. Não, mas que cota eles estão entrando? Eles estão entrando na cota do adultério. Ah, eu sou adulto, mas também quero ser ministro. Então, eles entram aqui. Ah, eu sou a cota dos ladrão. Então, eles entram aqui. Ah, entro na cota dos que fizeram lavagem de dinheiro usando os recursos da igreja. Então, eles entram aqui também. Ah, existe aqueles que andaram, se prostituíram com as irmãs da igreja. Então, eles entram na cota aqui. Ah, tem aqueles que usam a administração indevida, que roubam da igreja. Então, eles entram nessa cota. Tu tá entendendo? Porque se eles fossem disputar ampla concorrência, automaticamente eles já estão fora do jogo. Eles não podem participar, já os elimina. Eles não podem entrar na mesa de discussão. Quando vai discutir um assunto, automaticamente, eles não podem estar na mesa da discussão. Mas quando se fala desses assuntos de apocalipse, milênio, e futuro lar e coisas futuras, aí eles entram na mesa de discussão. Isso os coloca dentro do jogo, porque não pede requisitos. Tá entendendo? Não se discute os requisitos, não se discute a conduta, não se discute o moral. Por isso, muitos pendem para esse lado, porque se fosse para o outro lado das doutrinas, eles já estão eliminados, eles já estão desqualificados, eles nem podem participar do jogo. Vamos dizer assim. Amém? Então, irmãos, é isso que eu queria dizer. Pretendo ser curto, eu quero fazer em mais partes, tá? Eu selecionei aqui, agora eu consigo, para tentar fazer um tema que tu entenda e ser bem simples e devagar, tá bom? Vou fazer bem devagar, vou fazer bem simples e vou tentar ficar de um tempo bem adequado, tá bom? Então, se tu não conseguir também, tu pode acompanhar outro dia, tu pode olhar mais vezes, você pode mandar comentário, aquilo que eu souber eu respondo, aquilo que eu não souber eu não tem como responder. Amém? E repito mais uma vez, é um pedido meu. Não pegue esse material que você vai ver para rebater ninguém, para lutar contra ninguém, apontar para pastor, para irmão e dizer, ó, tá vendo, tu tá errado. Olha aqui, tá vendo aqui, tá dizendo aqui, o pastor tá errado. Não faça isso, é um pedido meu. Se ele não concordar contigo, amém. Eu acho que a gente deve focar, irmãos, dar mais ênfase, dar mais importância para aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Por exemplo, nós vamos tocar um pouco no assunto aqui, falar de judeus, né, os 144 mil judeus. Ah, tem uma grande polêmica aí, uns dizem que vai morrer, que não vai morrer e tal. Bom, vamos focar e vamos dar mais importância para aquilo que nos une. O que é que nos une, que nós caminhamos junto? Eles são eunucos e salvos, vão estar no milênio? Então todo mundo tem esse pensamento, isso nos une, então tá bom. Agora o que nos separa? Vão morrer, não vão morrer, vai ser assim, vão estar vestidos, vão fazer isso. Aí tem os pontos de vista. Então, vamos dar mais importância para o que nos une do que aquilo que nos separa. Tá entendendo? Porque aquilo que nos separa vai dar briga, dar tumulto. Eu não estou dizendo que nós temos que estar no mesmo balaio. Não. É bem diferente. Eu só estou falando que se aquele que tem o espírito correto, que está numa vida correta, tá? Aqueles que eu falei que não tem vida correta, não tem um caráter da palavra, passa longe. Com os tais nem comais, a Bíblia diz. Nem saúda, nem cumprimenta. Tá? Deus diz, separe de toda a incredulidade e eu vos receberei. Entenda isso, irmão. Enquanto tu estiver no meio dos incrédulos, seja teu familiar, seja teus colegas de trabalho, colega de escola, vizinho, e tu tem aquela associação com eles, Deus nem te recebeu ainda. Ele disse, eu vou te receber. Separa. Não estou dizendo que tu não pode visitar de vez em quando. É teu pai, tua mãe, claro. Teu parente, vai de vez em quando. Mas quando você está todo final de semana junto, não consegue separar, aí, irmão, tem coisa errada. Tem muita coisa errada. Ah, Tiago, tá falando para eu... Não, eu estou falando o que diz a Bíblia. Separa-te. Então, sempre nós falando aqui, vários pastores já falaram isso e estão pregando. Separa. É o que Deus está dizendo. Separa e eu te recebo. Porque eu não posso estar junto com eles lá. É o que Jesus diz. Eu não posso estar no meio deles. Ou tu escolhe estar no meio deles, ou tu escolhe andar comigo. Eu sei que é duro, é difícil, mas isso é o que tem que ser pregado. É isso que tem que ser ensinado. Amém? Então, irmãos, eu convido vocês a nós lermos a Bíblia, que está em Apocalipse capítulo 7, né? Versículo 1 ao 3, que diz assim. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 3. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma.
E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso, gracioso Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, Pai eterno, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pela semana que foi decorrida, pela semana abençoada que tivemos e pelo final de semana que ainda teremos, Pai. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero te pedir desculpa e perdão pelos erros e as falhas. Se eu te envergonhei, se eu te entristeci, Pai, tu me perdoa os meus irmãos também. Porque a gente está lutando, Pai, estamos lutando para chegar lá e para ser perfeitos, Deus. A caminhada tem sido difícil, mas nós estamos vivos, o Senhor tem ajudado. Eu peço que o Senhor batiza com o teu Espírito Santo, dê um novo nascimento àqueles que estão buscando, Pai. E que o Senhor abra o entendimento daqueles que estão buscando também. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, não deixe a transmissão dar nada de ruim, não deixe nada de ruim acontecer, Deus. E que ao terminar essa transmissão as pessoas possam aumentar sua fé, se alegrar na tua santa palavra, Pai. Tira a minha dúvida, tira a incredulidade, não deixe eu colocar meus pensamentos e somente a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é pura e ela é capaz de fazer tudo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, o assunto, na verdade, que eu queria, o título seria A Sétima Trombeta. Não é, como eu digo, não é para rebater ninguém, não é para demonstrar do ponto de vista meu, nada pessoal. Apenas eu tinha esse material pronto, conversando com alguns irmãos, mostrando pela Bíblia e pela mensagem, então eu resolvi compartilhar com vocês. Lembrando, as mensagens que eu vou usar aqui, tanto hoje como os demais dias, eu não peguei todas. Antes que alguém diga, tá vendo, ele está usando só aquelas, mas tem essas aqui também. Eu sei que tem essas aqui também. Eu trouxe algumas para não ficar muito extenso, de alguns assuntos. Então eu peguei aquelas mais importantes, as mensagens mais importantes que eu vejo, de alguns ângulos que eu vejo que ninguém quase usa. Tá bom? Considerar alguns pontos. Que eu tenho visto muitos pregadores, desde que eu me converti, pastores, falando sobre esse assunto, mas não uso esses ângulos aqui. Não usa esses pontos de vista aqui. Então, como nós falamos uma vez aqui sobre a pedra angular, formar um edifício, né? O que tem que fazer? Não adianta reformar, tem que derrubar tudo, pegar alguns ângulos que tem também e acrescentar. Derruba tudo e começa tudo de novo, porque em algum lugar faltou alguma pedra. Não adianta dizer que tu não gosta daquela pedra, não gosto disso, não gosto daquilo. Errado. Né? O templo, nós passamos por isso, vai ser erguido errado. O entendimento está errado. Então não adianta. Pega isso que o profeta disse e coloca no meio aí. Ah, mas não encaixa aqui, não encaixa ali. Derruba tudo e começa do zero que vai encaixar. Não pega a pedra e joga fora como alguns fazem, ficando só com aquilo que lhe interessa. Eu não fiz isso, tá? Não pretendo fazer. Porém, se houver coisa nova, que eu sempre falo, alguém me trouxer algo novo que eu aprendo, que eu vejo, eu vou desmanchar e vou acrescentar isso ali. Amém? Bom, mais especificamente era sobre a sétima trombeta. Mas eu disse, não, é Apocalipse 7, está dentro do Apocalipse 7. Então, irmãos, vamos começar da base, tá? O problema é que eu vejo muitos falar, não, a sétima trombeta e tal, e um pouco de confusão, não que estão errado, no meu ponto de vista, mas um tem essa verdade aqui, o outro tem essa verdade aqui e o outro tem essa verdade aqui. Vamos juntar tudo e formar uma grande verdade. E o que eu não vejo ninguém falar, que eu tentei uma vez aqui na transmissão, quando eu falei a grande trombeta é a última trombeta, eu não me lembro o título, tá? Fui eu que falei, mas eu não lembro o título. Que eu não vejo poucos, na verdade eu vejo poucos falar o que é a trombeta, que eu sempre falo, o que é, não adianta falar tempos e tudo, mas o que ela é? O que é essa trombeta? É como o exemplo que eu dei. Vou pegar aqui, por exemplo,
essa toalhinha aqui, né? Vamos dizer que isso aqui é a trombeta. A trombeta é um instrumento. O instrumento por si só não sai som se não tiver alguém por trás. Então, lembra que a gente fez assim? Eu fiz um desenho, ó. Existe a trombeta, que é um instrumento. Existe o som que sai da trombeta. E existe a pessoa por trás da trombeta, que assopra a trombeta. Se não tiver ninguém soprando a trombeta, não sai som, não sai o alarido, não sai a mensagem, não sai a voz. Então o que é a trombeta? A trombeta é um instrumento na mão de uma pessoa. O que é a trombeta da Bíblia? São pessoas que o anjo usa para propagar a mensagem. Então às vezes nós vamos ver muitas vezes o irmão Brana falando a trombeta do sétimo anjo, a trombeta do anjo, do terrestre, tá? Mas é fácil dizer, por exemplo, a minha trombeta, a trombeta do Tiago, o pastor está tocando a trombeta do apóstolo Paulo, a trombeta do irmão Brana. Tá, a gente fala isso para diferenciar uma mensagem de outro. Mas se nós olhar, fizer uma análise, a trombeta não é deles. Quer dizer, a trombeta é eles são o instrumento. Mas a mensagem não é deles. Tá entendendo? É do anjo, é de Deus que está usando eles, as pessoas, que está por trás deles, soando a mensagem, e eles então propagam a mensagem, o alarido sai. O irmão Brana, por si só, ele foi a trombeta. Como Paulo, Irineu, Martim, Columba, Paulo e seu grupo. Pessoa e pessoas. Irineu e seu grupo. Lutero e seu grupo. Tá entendendo? Então, quem é a sétima trombeta hoje? Foi o irmão Brana, tá? Mas o irmão Brana morreu em 65. Sim, então quem está propagando a mensagem hoje? Quem está levando essa mensagem para o mundo todo? São pessoas. Então as pessoas dessa sétima era são a trombeta de Deus, são o instrumento na mão de Deus, os seus eleitos, na mão de Deus para propagar a mensagem. Mas eles em si não têm mensagem nenhuma, eles não têm nada, eles são apenas um instrumento que tem que estar santificado, limpo, para que ele possa usar e soprar sobre essas pessoas. Tu tá entendendo? Então quem é a sétima trombeta? O que é a sétima trombeta hoje? São pessoas na Terra hoje, propagando essas mensagens, que estão na mão de Deus. Tá entendendo? Usando a mensagem que foi pregada através do mensageiro, que foi o instrumento na mão de Deus no seu dia. Foi a sétima trombeta, mas a sétima, quando nós provamos outra vez, é o mensageiro e seu grupo. Hoje o grupo que está aqui na Terra faz parte da trombeta. O irmão Brana foi o bocal. Foi o primeiro. O corpo da trombeta continua através dos eleitos hoje. Então eles são essa sétima trombeta, eles são o sétimo instrumento. Tá entendendo? Onde a mensagem sai por eles. Então, esse é o ponto inicial para te entender. Outra coisa, irmãos. Vamos, para te entender, nós vamos pegar a sétima era. Cada era, intervalo de tempo, aqui ó, início, fim. Tá bem? Vamos fazer o contrário aqui, tá? Início, fim. Nesse espaço de tempo, nós vamos provar pela mensagem aqui. Toda a era da igreja, que era tem a ver com tempo, é um espaço de tempo que tem um início e tem um fim, ela aconteceu o que para te entender? Uma trombeta dentro dessa... Vamos falar primeiro, um selo. O que é um selo? É um mistério de conjunto de acontecimentos que acontece dentro desse intervalo de tempo. Você está entendendo? Dentro dessa era, existe um selo, que é um mistério que acontece aqui. O anjo terrestre, o mensageiro terrestre daquela era, ele capta esse mistério que está acontecendo nessa era, que vem para essa era, e ele então soa a trombeta. Porque ele é a trombeta, como nós falamos aqui. Ele soa a trombeta, vamos dizer assim, a mensagem, tá? Daquele, ele capta a mensagem, ele prega para as pessoas. Aqueles que aceitam são selados com essa mensagem. Você entende? O alarido que sai, a mensagem que sai dessa trombeta tocada pelo anjo é o que sela as pessoas. É o selo, é a mensagem, é o selo, a mensagem de Deus. E aqueles que rejeitam, cai então uma taça de uma praga. Para aqueles que rejeitam. Tu tá entendendo? Então, toda a era, dentro da era, primeira era da igreja, um espaço de tempo, eu não trouxe aqui a mensagem das 7 eras, que vai de... só um pouquinho.
Como estava pertinho aqui, eu resolvi pegar. Então a primeira era da igreja foi de 53 depois de Cristo até 170. Dentro desse espaço de tempo, 117 anos, houve um selo, que era um mistério. Paulo e os demais captaram e pregaram. Vamos falar Paulo. E pregaram a mensagem. Aqueles que creram nessa verdade foram selados com o Espírito Santo. Aqueles que não creram, caiu uma praga, uma taça de praga sobre eles. Então, toda a era, esse intervalo de tempo, tem um selo, tem uma trombeta e tem uma taça de julgamento para os que rejeitam. Entenderam? Na segunda era, entrou a segunda era, tem um selo para essa era, tem uma trombeta para essa era, uma mensagem, e tem uma praga, uma taça. Terceira era, terceiro selo, terceira trombeta, terceira taça. Quarta era, quarto selo, quarta trombeta, quarta taça de praga. Você está entendendo? E sétima era. O problema é que a sétima era ela é especial. A 7 se divide, já falando várias, em 7 partes. Tudo aquilo que aconteceu nas demais eras volta na sétima era. Ela é especial porque ela não é única. Ela é composta de todas as eras. Tá entendendo? E nós vamos provar aqui, de todas as mensagens. Então, dentro da primeira era, dentro dessa era, selo, trombeta e praga. Então, dentro da sétima era, tem um espacinho aqui, primeira era, trombeta, selo e taça. Dentro da primeira era, dentro da sétima era. Você tá entendendo? Ó. Aí vem a segunda, tudo isso está dentro da sétima. Da segunda era, selo, trombeta e taça. Tá entendendo? Tudo isso é composto da sétima era, de cada uma daquelas que já aconteceram. Amém? Então vamos ler aqui para provar, porque não ficar na minha palavra, mas provar o que o irmão Brana disse. Tu está entendendo? Então é aí que eu vejo a confusão. Então a própria mensagem dos selos, irmão, ela também tem um significado duplo ou triplo. Desculpa. Porque os selos, o irmão Brana mostra para nós que o que aconteceu em 63 foi a abertura dos selos, foi a revelação do que já vinha acontecendo. Ele trouxe desde o passado até o presente 63 o que aconteceu, o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Ele veio vindo. Então tu tem que ter em mente que os selos já estavam sendo abertos, acontecendo desde a primeira era. Quando chegou em 63, ele juntou tudo e revelou o que aconteceu. Foi o que ele falou, o mensageiro de Apocalipse 10, 7, ele fará duas coisas, restaurar a fé dos pais, juntar os cabos soltos, trazer a revelação de tudo que foi passado e revelar tudo que foi passado até o presente e abrir a sétima mensagem que viria daqui para frente. Como a gente sempre falou aqui, tem falado, o ministério do irmão Brana de 1946, quando ele foi chamado, até 63, ele fez isso. Ele foi juntando os cabos soltos de tudo que aconteceu durante as eras, dentro da sétima era, trouxe a revelação das 6 mensagens, das 6 trombetas, dos 6 selos, através do seu ministério, tudo que vinha tocar, as mesmas mensagens. Quando chegou em 63, agora ele começou a soar a 7ª mensagem. Tá entendendo? Como a gente falou, é como uma trombeta com 7 notas musicais. Cada trombeta tinha uma nota musical. A primeira era a primeira nota, a segunda era a segunda nota, a terceira era a terceira nota, a quarta era 4 notas, quinta era 5 notas, sexta era a sexta nota, uma nota só. Tocava somente aquilo. Quando chegou na 7ª trombeta, até 63, ela tocou o som das 6 trombetas passadas. Tá entendendo? Por isso que o Brand disse, o que temos não é suficiente. Ele fala do exemplo da música, o compositor seguiu o passo da música, porque agora, em 63, veio a 7ª nota musical. Então agora começou a soar a 7ª, que até então não tinha soado. Até aquele momento, o Mombrana trouxe a revelação das 6 trombetas. Isso fazia parte da 7ª também, tocar o som das 6. Mas a 7ª ainda não tinha tocado a sua 7ª nota. Você tá entendendo? Ela começou a tocar a 7ª nota musical a partir de 63.
Até 63, a sétima trombeta, o sétimo instrumento, que tem capacidade para 7 notas, estava dando som de 6 notas. É isso que eu tô dizendo, que eu quero que tu entenda. Quando chegou a 63, ele trouxe a sétima. Agora ele podia tocar as 7 notas, podia fazer a música, podia tocar o som de tudo aquilo que o compositor escreveu. Porque a partir de 63 estava vindo agora a sétima mensagem que nunca tinha vindo. Deu para entender? Então vamos ver aqui o que o irmão Bruna fala, que não fique nas minhas palavras, tá bom? Opa. Mensagem, a revelação dos 7 selos, o primeiro selo, pregado em 18 de março de 63, tá? Tradução de Goiânia. Parágrafo 63. Observe o que acontece enquanto seguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa acontece, um anúncio primeiro nos céus. Ó, prestem atenção no que o Mombrana está dizendo aqui, tá, irmãos? Um anúncio nos céus. O que aconteceu? Um selo se abriu. O que é aquilo? Um mistério é revelado. Vem. E quando um mistério é revelado, olha o que o Mombrana fala. Então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai. E uma era da igreja se abre, vem? Ó, uma era, um selo, uma trombeta e uma praga. Qual é o papel da guerra? O anjo da igreja apanha o mistério de Deus, ó, naquela era, não completamente ainda revelado. Mas quando ele faz, ele apanha esse mistério de Deus, então ele vai até a pessoa, ó, vai até as pessoas, depois do mistério ter sido dado a ele, vai ao povo. O que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem. Tá vendo, irmãos? Isso dá começo a quê? A uma guerra espiritual. Então Deus toma seu mensageiro com os eleitos daquela era. Veja, aqueles que foram selados, aqueles que creram naquele selo, naquela mensagem, naquela trombeta, dentro daquela era, e os faz dormir. Então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitam aquilo. Um julgamento temporário. Tá vendo, irmãos? Um julgamento, uma praga cai, uma taça cai para aqueles que rejeitaram. Então todas as eras tiveram um intervalo de tempo, que é a era, um selo, que é um mistério dentro daquele intervalo de tempo, tá? A trombeta soou para que selasse as pessoas que crescem e a praga caiu para aqueles que rejeitaram. Então, era, selo, trombeta, praga. Taça, vou falar taça, tá? Segunda era, segundo selo, segunda trombeta, segunda taça. Terceira era, terceiro selo, terceira trombeta, terceira taça. Quarta era, quarto selo, quarta trombeta, quarta taça. Quinta era, quinto selo, quinta trombeta, quinta taça. Sexta era, sexto selo, sexta trombeta, sexta taça. E sétima era, a mesma coisa. Sétima era, sétima trombeta, sétimo selo, sétima trombeta, sétima praga. O problema é que aqui, a sétima, ela é composta de todas. Então, sete eras dentro da sétima era. 7 selos dentro da sétima era, todos os selos. Sétima trombeta, 7 trombetas dentro da 7. E 7 pragas dentro da 7. Tudo é 7. Só que está vindo aos poucos. Não chegou na plenitude ainda. Tá entendendo? É isso que nós vamos ver. Começou por volta de 1906. A sétima era se abriu. Então o selo, o mistério se abre ali. Ah, mas tu vai dizer, mas Tiago, o sétimo selo se abriu só em 63. Sim, a revelação. Mas o sétimo selo, a sétima mensagem que vinha para selar as pessoas, ela se abre, o mistério se abre na era. O problema é que as pessoas não conseguem entender que esse intervalo de tempo, que é a sétima era, acontece muita coisa. E a mensagem o mistério está desde aqui até o final. E esse mistério tem vários mistérios dentro. Uma hora de uma forma, uma hora de outra, uma hora de uma forma, uma hora de outra. Mas é tudo, é o mistério. Então é o sétimo selo. Ah, mas o sétimo selo foi, como eu disse, tem um significado duplo. Lá foi a revelação dos mistérios que selavam a Bíblia, para que viesse a sétima mensagem. Mas o mistério em si estava dentro da sétima era, já vinha acontecendo, era um mistério.
com os judeus, com as guerras e tudo mais, que o sétimo anjo pegou e disse, não, eu vou mostrar o que aconteceu desde 1906. Desde que a era se abriu, ele começa a revelar o mistério. Tá vendo? Ele começa a dizer o que foi aquilo. Então era o selo que estava já sendo revelado. Mas quando ele fez isso? No decorrer do seu ministério e a partir de 63. Vamos continuar lendo aqui. Parágrafo 65. Então Deus toma o seu mensageiro com os eleitos daquela era, um juízo temporário, né? 67, melhor dizendo. Então outro mistério vem, olha irmãos, outro mistério vem, outra era vem, então vem outro selo. Então o que acontece? Outro mensageiro chega na terra para uma era da igreja, vem. Então quando ele chega, a trombeta soa, ele declara guerra, vem. Então o que acontece? Finalmente ele é tomado então. Então quando ele é colocado de lado, então a praga cai, os destrói, a morte espiritual atinge a igreja e ela está acabada, aquele grupo. Viu, meu irmão dizendo? Uma era, dentro dessa era, um mistério, um selo, uma trombeta que anuncia a revelação desse mistério, e a praga cai para aqueles que rejeitaram. Então, irmãos, resumindo, é isso que nós botamos aqui, para ficar mais fácil de entender. Ó. Cada era, eu botei em roxo ali, ó, a era da igreja, que é igual ao tempo, tem a ver com o tempo, ela tem um início e tem um fim. Dentro desse início e fim, tem um selo, que é o mistério, tem uma trombeta que anuncia o anúncio desse mistério, né, que é o som, é o alarido, essa mensagem. Os que aceitam, que crêem nessa mensagem são selados, e os que rejeitam, então uma taça, uma praga de juízo temporário. Por que o momento temporário? Porque aconteceu essa praga lá na primeira era da igreja, aconteceu a segunda praga na segunda era da igreja, foi vindo, está se acumulando. Na sétima era, 7 vezes mais. Quando chega no final da sétima era, cai em plenitude, mas que já deu início lá na primeira era. Então vocês conseguiram compreender aqui, dentro de cada era tem um selo, tem uma trombeta, tem uma taça. Então são essas 4 coisas. A era, que tem a ver com o tempo, um início e um fim, um selo dentro dessa era, uma trombeta dentro dessa era e uma taça de praga dentro dessa era. Se tu entendeu isso, entendeu praticamente tudo que nós vamos falar aqui. Em cada era aconteceu isso. Podia botar mais, um mensageiro, dar os nomes, dar as datas. Não vou fazer isso porque tu já sabe de cor. Então entendeu? Intervalo de tempo, selo, trombeta, taça. Era, selo, trombeta e taça. Segunda era, segundo selo, segunda trombeta, segunda taça. Por isso que eu falei que os selos têm uma dupla aplicação. Quem trouxe o primeiro selo? Paulo. A primeira forma de selar, a primeira mensagem. Quem trouxe o segundo selo? A segunda forma de selar? Irineu. E assim sucessivamente. Aí tu vai me dizer, Tiago, na sétima era, quem trouxe o sétimo selo? Mombrana entrou em cena em 46. Aí é que tá. Volto a dizer. Quando abriu a sétima era em 1906, tu vai querer dizer para mim então que de 46 para trás, de 96 a 46, 40 anos, ninguém foi selado com o Espírito Santo, ninguém foi batizado com o Espírito Santo, ninguém nasceu de novo? Nasceram de novo. Ah, era o sétimo anjo celeste que estava ali entre as denominações? Era, nós vamos ler. Sim. O Mombrana entrou em cena em 46. Ele sendo a sétima trombeta, o sétimo instrumento na mão de Deus, sim, a partir de 46. Mas antes, de 1906 a 1946, Deus estava usando outros pregadores, Mombrana se refere, dentro daquela era. Entendeu? Era o sétimo anjo celeste, era. Já estava trazendo selo, sim, aquela forma de selar até 46. Usando outros pregadores, outras pessoas, no meio das denominações. Deus estava usando os pentecostal. Tá entendendo? Então estava selando, estava com aquela mensagem. Mas quando o Mombrana entrou em cena, aí Deus usou, não, a meu sétimo instrumento preparado, para deixar, eu vou usar a minha sétima trombeta. Então quem foi a trombeta na mão até 46 foi próprio outros pregadores. O Mombrana fala muito de vários pregadores da era pentecostal, que era o instrumento na mão de Deus. Lembra que o Mombrana fala, fizeram a pergunta, só o senhor deve pregar e tudo mais, e ele fala, meu Deus do céu, misericórdia, irmãos, eu não sou o único que está aí no campo, Deus está usando vários como sempre usou. Ou seja, Deus usou vários instrumentos, várias trombetas, como está usando hoje.
Então entenderam isso aqui, entenderam muita coisa. Amém? Eu disse que eu ia bem devagarinho. Bom. Vamos ler aqui. A mensagem, agora o sétimo selo, tá? Continuando os selos, o sétimo selo, tradução de Goiânia. Parágrafo 175. E você observe, na mensagem do último anjo, a trombeta soa. Olha, confirmando o que eu falei, irmãos. A trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. O segundo anjo, uma trombeta soou. Quando ele enviou, notem, mas quando os selos foram anunciados, olha, irmãos, quando em 63 os selos foram anunciados, é isso que o Mamãe está dizendo. O que aconteceu? Eles estavam todos em uma grande coisa divina. Viu? Quando chegou a sétima, aquela sétima, pegou tudo e fez uma coisa só. Por isso saiu 7 vozes, como trovão. Tudo junto. Porque cada voz, a voz de Deus, o Mamãe mostra, é um trovão para aquela era. É Deus falando. E a voz de Deus é um trovão. Na primeira era, um trovão. Na segunda era, segundo trovão. Na terceira era, o terceiro trovão. Na quarta era, o quarto trovão. Era aquela quarta mensagem. Era um símbolo. Na esfera espiritual, quem olhasse era um trovão. Na esfera humana, aqui tem uma cortina, tá? Quem está desse lado aqui via Deus, a voz de Deus como um trovão. Quem estava desse outro lado eram homens propagando a mensagem. Entendeu? Por isso que eles falam anjo. Aqui em cima, aqui nesse lado aqui na esfera tem o anjo celeste, aqui tem o anjo terrestre. Quem olha desse lado aqui, o sobrenatural, está vendo um anjo celeste. Quem olha desse lado aqui está vendo um homem. Entende? Por isso que principalmente Apocalipse fala isso. Eu vi um anjo voar e tal. Mas desse lado está o lado espiritual, sobrenatural. Se essa cortina aqui, ó, chamado véu de carne, deixasse tu ver, tu ia ver desse outro lado aqui, ó, o anjo. Mas nossos olhos só veem essa aqui, as pessoas sendo usadas por esse lado aqui. Tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, quando chegou a sétima, soou tudo junto. Então foi 7 vozes. 7 trombetas. 7 trovões. Por isso, entendeu? Cada voz um trovão. O que é os trovões, Thiago? Como diz o Mambrana? É as revelações contidas nos 7 selos. Então ele pegou os 7, tudo junto, e revelou o que veio vindo desde a era. Por isso 7 vezes. É simples, entendeu? É simples assim. Notem, mas quando os selos foram anunciados, eles estavam todos em uma grande coisa divina, para chamar um grupo de pessoas. Houve um som de trombeta, e os 7 selos foram rompidos. Mensagem à obra-prima. Pregado em 5 de julho de 64. Tradução de Goiânia também. Parágrafo 150. Como em Israel um tipo perfeito, se tivéssemos tempo, eu simplesmente tenho poucos minutos sobrando. Mas no tipo perfeito no princípio, onde aquela coluna de fogo ia, havia luz. Deus era a luz. Não me importa se fosse meia-noite ou se tivesse em um bom lugar bem selecionado. Quando aquela coluna de fogo se movia, a trombeta soava e Israel se movia com ela. Veja, a trombeta, ó, a mensagem. Aleluia. E quando a trombeta soava, olha o que o Branco está dizendo, Martinho Lutero se movia com ela. E ele organizou 3 pontos, matou 3 pontos. Não ele mesmo, o homem após ele. E quando Deus tirou a vida daquilo, a trouxe e a colocou na tumba. Então logo veio Wesley. Ele viu aquela grande organização, então ele colocou a trombeta da santificação. Olha, irmãos, outra trombeta, porque era outra era. Tinha outro selo. Mas da palavra vem, e quando ele o fez, eles moveram diretamente de lá de Lutero, bem para Metodista. E quando os pentecostais viram isto, eles soaram uma trombeta. Ó, de novo, a mensagem. Ó, tu viu que o Mombrana se referiu às 3 últimas trombetas? Lutero, João Wesley e agora os pentecostal. Cada era tem uma trombeta, mostrando o que eu disse aqui, afirmando o que eu disse. Cada era uma trombeta, cada era um selo, cada era um julgamento, uma taça. É hora para a volta dos dons, os pentecostais, né? Vê o que eles fizeram? Eles soaram a trombeta. Tá vendo, irmãos? A trombeta pentecostal. E dali saíram. Então eles se organizaram. Mas recorde, depois da casca, esses são os 3 estágios que nós conhecemos. Não há nada sobrando a não ser o grão. Ó Deus!
Então o grão é colocado para fora disso. Amém e amém. A semente, a palavra começa a se formar e a vida é trazido de 3 pontos. Vamos ver outro aqui. Bom, então, vocês conseguiram entender, certo? Cada era, uma era, um selo, uma trombeta e uma praga. Uma era, um selo, uma trombeta e uma praga. E na 7 era? 7 eras, dentro da 7ª era, 7 eras, 7 trombetas, 7 selos, 7 pragas. Fácil, né? Bom, quando nós vamos para o assunto de Apocalipse 7, que é o nosso tema agora, tá? Se tu quiser abrir comigo a Bíblia em Apocalipse 7, seria melhor. Quando diz assim, os israelitas fiéis são salvos do perigo iminente, na minha Bíblia. Foi a escritura que a gente leu. Tu leu ali que diz assim, ó. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Tinha outro anjo. Tinha 4. E depois veio outro anjo. Esse anjo é o anjo selador. Mostra, é Cristo. É o 7º anjo celeste. 7º anjo celeste. No decorrer dessa transmissão nós vamos falar dele, tá? Que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos. Tinha 4 aqui. Esse aqui falou para esses 4. Clamou com grande voz. A quem fora dado o poder de danificar. Os 4 tinham o poder de danificar a natureza. Dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de nosso Deus. Tu vai ver no Apocalipse capítulo 7, irmãos, que tem 2 grupos de salvos dentro do Apocalipse 7, que é os 144 mil judeus, e depois mostra a visão dos mártires na glória. Veja, os mártires estavam mortos na glória. Quem são esses mártires? Na própria mensagem, o 7º selo, eu não sei se eu tenho aqui, Mambrana mostra que, de um ponto de vista, ele fala, é a igreja purgada. As virginessas que passam pelo período da tribulação. São salvos, morrem, estão na glória. Nas outras mensagens, como a Era de Sardes, que ele fala do livro da vida, ele fala a salvação comum. Aqueles que são salvos por ter feito bem, que passam pela tribulação e morrem, mas serão salvos. Tem aqueles que não adoram a besta no período da tribulação, também que não adoraram a besta, são salvos, morrem e são salvos. Serão julgados, serão salvos. Então tem 2 grandes grupos aqui, que é os 144 mil, que são salvos na tribulação, e a salvação comum dos demais, aqueles que são predestinados para serem salvos durante a tribulação. O que é o Apocalipse capítulo 7, que é o nosso assunto? Tu viu aqui que a mensagem foi assim, ó, vinha vir 4 anjos para destruir tudo, um julgamento, mas teve o 7º anjo celeste, falou para esses 4 destruidor e disse, não destrua até os 144 mil ser selados. Eles iam vir para destruir. E a ordem foi, eles iam iniciar aqui, a ordem foi, ó, até aqui, ó, vocês não destruam porque tem esse povo aqui para ser selado. E nós sabemos que os 144 mil são selados após 3 anos e meio de tribulação. Então a ordem, eles iam vir para destruir aqui. Mas até aqui não era para destruir. Depois daqui em diante, podia destruir. Eles vieram para destruir, eles começaram a destruir. Eles começaram a trazer praga de destruição. Tu vê ali que diz ali, qual era a praga deles? Sobre a terra, sobre o mar, nem árvore alguma. Né? Terra, mar, fala tudo, ou seja, sobre a natureza. O poder que esses anjos tinham para destruir era destruir a natureza. E tu vê que fala ali, ó, 4 anjos. Bom, então a gente entendeu, tu entende, irmãos, começa a entender que o capítulo 7 é a 7ª era da igreja. Desde 1906 até o Armagedon. Porque quando as pragas caem em plenitude, a gente sabe que é a Terceira Guerra Mundial. É o Armagedon que cai lá. As taças em plenitude. Que começou desde a primeira era da igreja.
Desde a era de Paulo, tudo, a rejeição, a praga caiu. E ela vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Chegou na 7ª era, 7 vezes mais. Só que, quando era para começar a destruir tudo, o anjo selador disse assim, ó, para os 4, para, porque ainda tem que vir os 144 mil judeus. Então tu vê que existe um grande espaço de tempo. Aqui, ó. Desde começar a destruição, olha quanto tempo já passou, até os 144 mil serem selados. E aqui dentro é a 7ª era, onde acontecem muitas coisas. Muitos mistérios. E foram revelados. Tá entendendo? Começou e era. Eu vou te provar pela Bíblia aqui, pela mensagem, como diz, a destruição era para ter começado no início da 7ª era. Mas ela só vai vir no final da 7ª era. Então é isso aqui, irmãos. Vocês conseguem entender? Então, todo Apocalipse capítulo 7 tem um início que vamos ver pela mensagem. Nós vamos começar a formar, irmãos, o nosso gráfico aqui, que nem eu mostrei para alguns irmãos, enviei para alguns irmãos. Eu vou ir bem devagarinho montando ele, tá? Para te entender pelas mensagens. Então, capítulo 7 está dizendo, os anjos vieram para destruir. 4 anjos de destruição. Nós vamos ver quem é esses anjos. Mas o 7º anjo, o anjo celeste, o anjo selador Cristo, disse para os 4, não destrua, até os 144 mil judeus serem selados. Então é isso aqui, ó. Certo? Estão entendendo ali? Eu não botei nada no início ainda. Nós vamos ver pela mensagem. Ou seja, vai até os 144 mil selados. Vocês concordam? Faz sentido? O que diz a Bíblia aqui, ó, capítulo 7, era para destruir. Então inicia, não destrói até os 144 mil. Dentro desse espaço de tempo aqui, irmãos, ó, que eu botei em roxinho, pontilhado, ó, tem o início, que era a destruição, tem um espaço de tempo até os 144 mil. Agora nós vamos ver pela mensagem quando que foi esse início, quando os anjos pararam. Quando o anjo selador parou, quando Cristo parou e disse, ó, não destrua ainda. Quando é que foi esse início? Vamos começar a ler agora. Então tu começa a entender que Apocalipse 7 é toda a 7ª era. Tu consegue ver? E falando um grupo que é salvo na glória, da tribulação, dos 144 mil. Então é o final aqui da 7ª era. Tribulação, é o Armagedon. Vai até o Armagedon. E quando inicia? Nós vamos ler agora pela mensagem. Então, capítulo 7 é o período da 7ª era da igreja. Dentro desse capítulo 7 tá todos os demais capítulos, tirando o capítulo 21 e 22, que fala do milênio, não está inserido dentro do capítulo 7. O juízo final, até o capítulo 20, tudo acontece dentro desses, até o capítulo 20 está dentro desse espaço de tempo, que é o capítulo 7. Tá o capítulo 8, que é as trombetas, capítulo 9, que é as trombetas, capítulo 10, que vem um anjo, capítulo 11, as 2 testemunhas, 12, que mostra, 13, que mostra durante a tribulação, tá dentro do período, 14, 15, as pragas, as taças depois que também é as mesmas pragas. Tá entendendo? Capítulo 7 é esse espaço de tempo aqui, ó. Tá falando do início de destruição, mas que só vem após os 144 mil. Então, resumindo, capítulo 7 de Apocalipse é a 7ª era da igreja. Vamos provar? Quando que iniciou então? Quando era para vir a destruição? Vamos começar agora. E agora eu vou ler bastante, tá bom, irmãos? Opa! Vamos começar a ler. Aqui. Mensagem às 10 virgens. Pregado em 11 de dezembro de 1960, tradução de Goiânia. Parágrafo 89. Agora veja você, e então toda Jerusalém foi destruída. Agora aquilo. Agora, isto aqui é um paralelo perfeito. Apocalipse 7. Olha, irmãos, Apocalipse 7. Agora observe. Desde a época que Tito sitiou Jerusalém, nós vamos voltar no decorrer das transmissões sobre a destruição de Jerusalém, tá? Lá 2000 anos atrás. Sitiou Jerusalém no mundo. Não houve um tempo através da história que todo o mundo entrasse em guerra até, olha, irmãos, é amarelo, até 1914. Opa! Até 1914 o mundo não entrasse em guerra, diz o irmão Brando. Vai prestando atenção. Agora ouça atentamente. Aqui está agora onde o senhor Rutherford saiu com o pé errado.
Tenho certeza bem aqui. Agora observem. Depois dessas coisas, vi outro anjo de pé. Olha, irmãos, 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, que estavam de pé assim, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Agora, qualquer um sabe o que os ventos significam. Qualquer um sabe o que os ventos significam. Olha o irmão Branham dizendo. Ventos são guerras, batalha. O diabo é a potestade e o príncipe do ar, vem, e retendo os 4 ventos, para que eles não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar. E outro anjo descendo do leste, de onde Jesus virá, que tinha o selo do Deus vivo, em sua dianteira e em sua mão, e clamou com grande voz aos 4 anjos que iriam destruir o mundo, dizendo, a quem fora dado o poder para ferir a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos selados os servos de nosso Deus em suas testas. 91. Agora, em 1914, olha, irmãos, que iniciou a Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro estava marchando para a Alemanha para uma guerra mundial. Isto é correto. O mundo inteiro para uma guerra mundial. E você observou que isto foi uma coisa estranha? Então vê o que ele está dizendo. Em 1914, o mundo todo entrou numa guerra mundial. Ele está relacionando com aqueles 4 anjos que iam destruir. Então tu começa a entender que Apocalipse 7, que começa com aqueles 4 anjos destruir, é por volta de 1914. Então Apocalipse 7 inicia por volta aí de 1906 e vai até os 144 mil judeus. Esse espaço de tempo aqui é onde acontece tudo, porque é a 7ª era. Acontece as eras, selos, trombetas, muita coisa acontece. Mas vamos continuar lendo, tá? Assim, então, todos eles estavam marchando para a guerra. Você se lembra bem disto? Em 1914. Agora não é isto estranho? Bem no declínio da Guerra Mundial, eu tenho os volumes dele, no volume 2, mais ou menos na página 44, que eles não saibam até hoje quem parou aquela guerra. Kaiser William, disse que ele, eu não sei pronunciar direito, tá? Disse que ele nunca deu fim a tal coisa, mas de repente ela parou. E ninguém sabe o porquê. Eles estavam lutando. Aqui veio, ao fronte, estava tudo terminado, a guerra havia acabado. E eles já haviam assinado um tratado de paz, não sabendo o que havia acontecido. Agora, naturalmente, aquilo levaria um dia ou 2 para esclarecer tudo isto. Eles não sabiam, porém vamos ver isto rapidamente e tocar nos pontos mais sobressalientes. Foi Deus quem a parou, para cumprir sua palavra. Foi aquele anjo quem parou. Bom, então tu vê que ele dizendo, o anjo selador é Cristo, é Deus, que parou os 4 que iam destruir, por volta de 1914. Tá? Aqueles anjos saíram com armas destruidoras. Para quê? Para destruir o mundo inteiro. Tu viu o que ele dizendo? Então, Apocalipse capítulo 7, que a gente viu os anjos para destruir, foi por volta de 1914 para destruir o mundo inteiro. E foi dada a ordem, não destrua até os 144 mil serem selados. Já faz mais de 100 anos, irmãos, 2014 por aí, 100 anos que está tendo esse acontecimento, ó, por volta de 1914, até os judeus ser selado aqui, já passou aqui, ó, mais de 100 anos. Mais de 100 anos, onde tudo acontece. Então tu entendeu que Apocalipse 7 é a 7ª era? Que deu início por volta de 1906 e vai até a Batalha do Armagedon. Olha o que o Brana fala. Mas não faças isso, temo que selar os servos de nosso Deus em suas testas primeiro. Aquilo foi simplesmente, olha o que o Brana fala, no rompimento de Pentecoste em 1906, 1914. Preste atenção em verde. Então quando foi que eles vieram? Eles iam destruir. Por volta de 1906. Quando iniciou a primeira era, aqui ó, a 7ª era, Laodiceia, por volta de 1906. Então, quando que inicia o Apocalipse capítulo 7? 1906. E o Apocalipse 7 vai até quando? Até o Armagedon. Até as pragas caírem. Porque depois que os 144 mil são selados, é onde cai aquelas taças de Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Foi selado? Pode cair todas as pragas. Pode vir a Terceira Guerra Mundial. Pode dar guerra atômica.
pode vir com tudo. Entendeu? Então, nesse espaço de tempo, tem os 144 mil que são salvos e tem aquele grupo da salvação comum. Entendeu? Apocalipse 7 agora é a sétima era. Capítulo 7 é a sétima era. Os demais capítulos estão dentro desse capítulo 7. Mostra os detalhes dentro do capítulo 7. Fácil de entender, não é? Vamos continuar lendo. Olha em verde. Aquilo foi, olha o Branco dizendo, foi no rompimento de Pentecoste, ali em 1906 a 1914. Neste tempo, quantos de vocês sabem? Tem algum pentecostal dos velhos tempos aqui que recorda aqueles dias lá atrás? Claro, quando nos tempos primitivos o Espírito Santo havia apenas começado a cair e o povo começou a receber o Espírito Santo e a falar em línguas e a orar pelos enfermos e assim por diante. Apenas começou a acontecer exatamente entre estas duas eras aqui. Exatamente como brotou, a igreja era real. Então os pentecostais começaram a formar denominações, assembleias de Deus, e a igreja de Deus, e assim sucessivamente. E saíram para seus ismos, como eles estão agora. Então estamos no fim da era. Vê você? Tudo se afunila para o fim. Tudo ocorre aqui para baixo, completamente para o fim. Agora, os 3 pontos. Observe isto. Ele parou a guerra, né, irmãos? A Primeira Guerra Mundial. Em 11 de novembro, às 11 horas da manhã, no 11º mês do ano, no 11º dia do mês, na 11ª hora do dia. 11 horas do dia 11 do mês 11, não é? Às 11 horas da manhã, no dia 11 de novembro, no dia 11 do 11. 11, 11, 11. Recordam vocês então o que Jesus falou a respeito disto? Um saiu para trabalhar na vinha em determinada hora, um recebeu um dinheiro e o outro seguiu. Aquelas eram as pessoas da 11ª hora. É isto correto? Ali estão eles. Olha o que o Brana fala, irmãos. Aqui em amarelo, ó. Aí estão eles, o povo da 11ª hora que foi retido lá atrás. Por que não foi destruído tudo? Porque tinha o povo da 11ª hora para entrar. Agora está chegando a hora para eles entrarem. E eles estão reunindo aqueles judeus para formarem uma nação. Eles estavam espalhados ao redor de todo o mundo, desde o Irã e diferentes lugares que eles nem mesmo sabiam que Jesus estava na terra. Nunca souberam nada a respeito do Novo Testamento ou qualquer coisa. Tu viu que nós vamos mostrar no decorrer das trombetas que Deus já vinha tratando com os judeus desde lá de 1906. Aí tem alguém que vai dizer, mas Deus não trata com os judeus só depois que a noiva sair. Não. Paralelamente ele já vinha tratando. Não especificamente, mas ele já vinha. Por isso as trombetas, por isso veio as guerras, para espalhar eles, Primeira e Segunda Guerra, para tratar com eles, para que eles voltassem para sua terra. Então ao mesmo tempo que Deus estava trabalhando já com os gentios, estava acabando com os gentios, ele já estava dando início para os judeus. De novo, irmãos, ó, mensagem às 10 virgens. Parágrafo 111. Agora, em 1914, o mundo todo entrou em guerra. E desde então, eles não têm estado em paz. Constantemente entrando. Eles estão fazendo a mesma coisa ainda. E o que estavam fazendo? Detendo. Ó, Deus, tenha misericórdia. Detendo aquela grande coisa que eu vi na visão. Ó, destruição total, né? A coisa toda vem a ser destruição. Detendo a atômica. Detendo as guerras, para que não destruam a si mesmos, até que a coisa venha a destruí-lo, até que Israel retorne e se restabeleça. Então a mensagem irá para Israel. E ela será selada com aquele selo do Espírito Santo, vem? Depois que os gentios sejam chamados para fora, o povo, pelo amor do seu nome, será chamado para fora, os quais nesta era aqui são chamados. Então Israel recebe uma mensagem de apenas 3 anos e 6 meses. Mais uma mensagem. Entenderam, irmãos? Viu o que o Brana falou? Quando iniciou então o Apocalipse 7? 1906. Quando vai terminar o Apocalipse 7? Depois que os judeus foram selados, no Armagedon. Capítulo 7 é a 7ª era da igreja, toda. Ah, mas a 7ª era acabou em 63. A parte espiritual, a parte pentecostal, a 7ª era pentecostal. Deus usou o ventre pentecostal por 50 anos, de 1906 a 1956. Mombrana fala, Deus não pôde mais usar os pentecostais. Deus não pôde trazer essa igreja para gerar filhos. Durante 50 anos ela produziu filhos.
A igreja pentecostal trouxe filhos ao novo nascimento, produziu filhos. Mas de 56 ela não quis mais Jesus. Ela expulsou para fora, ela começou a se prostituir, ela mudou de nome, ela não era mais Senhora Jesus Cristo. Ela se chamou Laodiceia, meu nome é Laodiceia. Foi o que eles fizeram, como Eva. Eva, depois da queda, Eva não tinha o nome, ela era a Senhora Adão, como diz o irmão Branham. Ela tinha o nome do marido, Senhora Adão, mas depois da queda ela se chamou Eva. Os pentecostais, eram esposa de Cristo. Começaram a se prostituir, quiseram outros amantes e colocaram um nome sobre si, se chamaram Laodiceia. É o nome que eles são, laodiceianos, e a mensagem também. Mesma coisa, o nosso nome é Laodiceia. São assim como eles são conhecidos, é o apelido que deram. É o nome que deram, Laodiceia. Outra mensagem. Perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte, 25 de setembro de 57, tradução de Goiânia. Parágrafo 51. Agora recordem, o Espírito Santo não foi ensinado com o batismo do Espírito Santo. Olha o que o Mamãe está dizendo. O Espírito Santo não foi ensinado como o batismo do Espírito Santo até depois da Primeira Guerra Mundial. Nós acabamos de celebrar nosso jubileu de ouro, 40 anos. Ou 40º ano do jubileu, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos. Agora, você está aproximando a sua pergunta, os filhos, veja, os servos do nosso Deus. Não danifique, não destrua a terra, não permita que uma bomba atômica seja detonada, não termine a coisa até que os servos de Deus sejam selados. Mais uma mensagem para comprovar. O que iniciou em 1906 era para acabar na Primeira Guerra, nós vamos mostrar aqui. O anjo, Cristo, disse não até os 144 mil judeus. Mas até os 144 mil judeus, o que acontece? Tem um povo gentil, tem Apocalipse 10, tem um anjo terrestre para nascer, tem o irmão Branham para vir em cena, revelar os selos, tem os gentios, tem o arrebatamento para acontecer, tem os 144 mil para ser selado. Aí cai. Mas que começou a iniciar onde? 1906. Então tu entendeu, irmãos? Apocalipse 7 é a 7ª era. De 1906 até o Armagedon. Até a Terceira Guerra Mundial. Até tudo acabar. Mensagem. Perguntas e respostas. Essa aqui é maravilhosa. 3 de janeiro de 54, tá? Tradução, a voz de Deus. Agora, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Em outras palavras, aqui se foram os ventos, soprando nas guerras e conflitos que vêm por todo o mundo. Quando isso aconteceu? Nunca até a Primeira Guerra Mundial. Segurando os ventos, e eles estavam se esforçando e indo para assumir. E agora aqui vem outro. Agora, se você assistir e refira aquele anjo, ele é o mesmo anjo que apareceu em Ezequiel 9. Tá? Hoje nós não vamos falar do Ezequiel 9, que é um paralelo, tá? Os anjos vindo para destruir e vindo o anjo com o tinteiro, que foi primeiro selar e depois destrói. A irmã Branham faz esse quadro mostrando que isso aconteceu no dia de Jerusalém com Tito, eu vou mostrar no decorrer dessa transmissão, e que estava acontecendo, que deu início a 1906 a 14, mas que ele só vem a destruir depois, que é Apocalipse 15 e 16, que é as taças, só depois do selamento dos judeus. Os 4 estavam vindo, e o anjo se para. Mas depois que os selos, que os 144 mil são selados, aí vem os 7 com força total, que é aquelas taças que tu lê em Apocalipse 15, mais precisamente Apocalipse 16. Tá. Melhor, é Apocalipse 16. Eles vieram no início da era, mas eles só vai cumprir no final da era. Tá entendendo? Ezequiel 9. Quando os homens saem de trás de seus portões com um abate, armas, e estava passando por Jerusalém para massacrar os judeus. Você lembra? Ele disse, espere, pare com isso, até você ir pela cidade, colocar uma marca em cada testa que suspira e clama pelas abominações cometidas na cidade. Isto está certo. Então, depois que ele fez isto, então ele os deixou entrar e matar. Essa foi a perseguição sob Tito. Agora, você vê, ele é o mesmo anjo. Saia novamente, vindo do Oriente, e de onde Jesus virá. E ele tinha o selo do Deus vivo. Glória! Agora, qual é o selo do Deus vivo?
Ah, se isso não é uma grande disputa no mundo hoje, alguns dizem que é guardar o sábado dia, alguns dizem que é para fazer isso e aquilo. Mas a Bíblia disse, o Espírito Santo é o selo de Deus. Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pela qual estáis selados até o dia da sua ressurreição. Vê? Tudo bem, é o Espírito Santo. Tu viu que ele relacionou com Ezequiel 9 com a destruição de Tito? Irmãos, para te entender isso aqui um pouco, tu entenda as 70 semanas de Daniel. Vamos pegar a semana 70. Mombrana mostra que a semana 70 de Daniel, a 70ª semana, é dividida em duas partes. Que são 7 anos. 3 anos e meio, Jesus cumpriu seu ministério. Pregou entre os judeus. Sério? Certo? Mombrana vai mostrar em outras mensagens que eu vou trazer. Com calma. E quando Jesus veio, então foram rejeitados. Então, Jerusalém era para ser destruída naquele tempo, logo após a crucificação e a ressurreição de Jesus. Jerusalém, os judeus, era para ser destruído ali. Mas o anjo, é o mesmo quadro de Ezequiel 9, o anjo disse, não, espera. Espera, porque tem que ser selado os nossos servos. Quando que veio a destruição de Jerusalém? No ano 70 depois de Cristo, se eu não me engano. Vamos dizer assim, 50 anos depois. Depois que Jesus foi ressuscitado. 40 anos, 50, eu não lembro, tá? Foi 40 anos, eu acho, que é o tempo, número do juízo, vamos dizer, 40 anos. Depois que Jesus ressuscitou. Quando começou o início de Pentecoste, Paulo e os apóstolos, Mombrana mostra que eles estavam, assim, ó. Lembra que eu falei aqui, ó, existe a esfera espiritual e terrena. Aqui tem um véu. Aqui em cima estavam os anjos para destruir Jerusalém. Na esfera humana, esses anjos que estavam aqui, ó, para destruir, quem olhasse aqui no véu espiritual, nível dos anjos, iam ver os anjos com arma destruidora. Quem olhasse no nível humano, iam ver pessoas sendo usadas por esses anjos. Então foi o que aconteceu. Era o anjo salador disse, para. Levou 40 anos até a destruição de Jerusalém com o general Tito. Quem era o anjo selador, Mombrana mostra, em outra mensagem eu vou trazer, que é o Espírito Santo, é Jesus. Na esfera aqui, o anjo disse assim, ó, para, vocês esperem um pouco, tem que selar os nossos servos. Isso foi na primeira metade, a primeira parte das 70 semanas de Daniel, tu compreende? Jerusalém foi destruída 40 anos depois, pelos anjos destruidores. Mas na esfera terrestre aqui, ó, quem que os anjos destruidores estavam usando? Tito, os romanos e os gregos. Entendeu? Na esfera espiritual, eram os anjos com as armas destruidoras. Por que eles destruíram Jerusalém? Porque um povo predestinado já tinha sido selado pelo anjo selador, que foi desde a ressurreição de Jesus até a destruição de Jerusalém. Era o anjo selador? Era. E o Mombrana mostra. Na esfera espiritual, quem olhasse ia ver o anjo selador, Cristo, o Espírito Santo. Mas na esfera terrestre, ia ver quem? Paulo, Pedro, Tiago, os apóstolos, selando as pessoas com o Espírito Santo pregando. Então o anjo selador na esfera espiritual estava usando quem? Homens na terra. E os anjos de destruição na esfera espiritual, aqueles 7 anjos, com as armas de destruição, estavam usando quem? Tito e os romanos. Entendeu? Existe o lado espiritual e o lado terrestre. A Bíblia fala do lado espiritual e o Mombrana mostra o que estava acontecendo no lado terrestre para nós. Então tu observa que a destruição de Jerusalém, ela está atrelada, vinculada à primeira metade, ao ministério de Jesus, a primeira parte, que é as 70 semanas de Daniel. Entendeu? Tu tem que entender as 70 semanas de Daniel, que ela é dividida em duas partes. Então o ministério de Jesus, quando ele pregou 3 anos e meio, houve um tempinho de misericórdia e depois o juízo daqueles 3 anos e meio para os judeus. A mesma coisa vai acontecer agora. Tu viu que os anjos iam destruir. Se não, tem que selar na segunda metade das 70 semanas de Daniel. Quando o evangelho for para os judeus, eles vão ser selados, agora pode cair. Tu entendeu? O mesmo paralelo que aconteceu há 2000 anos atrás acontece no final. Porque o que aconteceu no final da primeira metade da semana 70 acontece no final da segunda parte da semana 70. Vem misericórdia, depois vem o juízo. Há 2000 anos atrás veio a mesma coisa, veio a misericórdia e depois veio o juízo, destruiu Jerusalém. Depois que o rapto da igreja acontecer, vai vir a misericórdia para selar os judeus, é o anjo selador,
Sim, mas se lá na primeira, lá no começo, o anjo selador, Mombrana mostra, eu vou ler isso mais adiante nas próximas mensagens, estava usando Pedro, Paulo, Tiago, eram os apóstolos para selar, e o anjo selador que vai selar os judeus vai usar quem? Como nos diz, é o Espírito Santo. Sim, mas vai ter quem? Se ele usou pessoas, é lógico que ele vai usar pessoas. Entendeu? Na esfera espiritual é o anjo selador, mas na esfera humana ele está usando quem? Pessoa ou grupo de pessoas. Porque foi o que ele fez lá no início. Ele usou Paulo, usou pessoa e grupo de pessoas. É simples assim, irmão. Não muda. Deus não muda o sistema. É o mesmo sistema. Mas vamos continuar aqui. Tu viu o que ele diz aqui, ó? Parágrafo 210. Qual era o selo do Deus vivo? Efésios 10:30. 4:30. Tá, isso aqui nós já lemos, né? Olha só. 211. Então o que vem? Agora olhe. Quando penso nisso, meu coração pula. Agora ele diz, segure os 4 ventos até, em outras palavras, selamos os servos de nosso Deus em suas testas. Os servos, os judeus. João virou-se e disse, eu vi 144 mil selados. Agora, os ventos, tudo começou e eles teriam, ó o que o Mombrana diz, irmão, presta atenção que está em verde aqui, ó. Não é a minha palavra, é o que o Mombrana disse. Agora, os ventos, tudo começou e eles teriam coberto a terra e a batalha do Armagedon teria ocorrido na primeira guerra do mundo. Mas, quando era para acabar tudo? Na primeira guerra mundial. Quando que os 4 anjos destruidores era para acabar com tudo? No início da 7ª era. Mas Cristo, o anjo selador, disse, para. Ainda não. Para. Até os 144 mil ser selado. Até, tu viu que o Mombrana disse, o Armagedon, que vai ser a terceira guerra, era para ser na primeira. Mas o anjo disse, para. Ainda não. Já está passando mais de 100 anos, esse para. Esse para deu uma pausa de mais de 100 anos já. Versículo, capítulo 212. Agora eu tenho que pegar outra escritura aqui para te mostrar. Jesus falou sobre as pessoas que, 3 pontos, ele disse, alguns chegam de uma só vez e outra hora. E eles eram pessoas da última hora. A pessoa da última hora. Agora você que é espiritual, leia entre as filas. Porque eu tenho que pular aqui e me apressar. Agora, olhe, virem as pessoas da última hora. E agora, o primeiro chegou, entrou. E recebeu, o primeiro chegou, entrou e recebeu 1 centavo. O próximo entrou e recebeu 1 centavo. E as pessoas da última hora receberam o mesmo centavo que fiz no início. Isso está certo? A 11ª hora. Agora observe, o judeu é o marco. Nós estamos seguindo agora. Agora, quando chegou a Primeira Guerra Mundial, foram necessários todos os judeus. Ó, a Primeira Guerra, irmão. Deus já estava tratando com os judeus desde a Primeira Guerra, desde 1906, aquele período. Ele é espalhado por todas as nações, como a primeira escritura que hoje foi perguntado, como eles os espalharia entre as nações. Ali todos eles são. Aqui vem os ventos vindo para Jerusalém. Em todos os lugares. Uma guerra mundial. E ele disse, espere, pare com isso, até termos selados os servos de nosso Deus. Em outras palavras, estamos trazendo-os de todas as nações, em todos os lugares, trazendo-os, porque temos que conseguir eles bem aqui, para selar aqueles 144 mil. E espere. Veja, irmãos, desde 1914 já está esperando até agora. E a Primeira Guerra Mundial parou no 11º mês do ano, no primeiro mês do dia do mês, a 11ª hora do dia, que o pessoal da última hora pudesse entrar. A última chamada para o judeu. E ele receberá o mesmo batismo do Espírito Santo que eles voltaram no princípio lá no Pentecoste. Seja batizado da mesma maneira e tudo mais. O povo da última hora se mudando. Tu viu o que o Mombrana falou aqui? Espera um pouquinho.
Deu para entender, irmãos? Tu viu? Quando iniciou então o Apocalipse 7? 1906. Quando vai terminar? No Armagedon. O Armagedon era para ser na Primeira Guerra Mundial, era para acabar com tudo. Mas o anjo selador, o sétimo anjo celeste, não o sétimo anjo terrestre, porque no período da Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918, o Mombrana tinha 5 a 7 anos de idade. Ele nasceu em 1909. Então não era o anjo terrestre, era o anjo celeste, Cristo, que parou os 4 anjos que traziam o juízo. Mas ele se espera. Tem que selar os 144 mil. E já passou 100 anos dessa espera, já mais de 100 anos. E por quê? Tu viu que ele disse o povo da 11ª hora tinha que entrar. Tinha que entrar um povo eleito. Tem que entrar os judeus. Tem que sair uma noiva daqui, tá, nesse intervalo de tempo. Então, eu quero que tu saia de hoje com esse entendimento. Apocalipse 7 que tu leu, começa quando? 1906. Termina quando? Armagedon. Entendeu? É o que diz o capítulo 7. Primeira guerra, estava acontecendo as pragas. O anjo estava tocando praga. O que aconteceu? O anjo disse, para. Cristo disse, para os anjos destruidores. Para. E tem parado até agora, irmão, mas as pragas estão caindo devagar. Tem visto que elas estão aumentando. E tu viu, vamos ler aqui, que eles danificavam a natureza, a terra, o mar, a árvore. E o anjo disse, para. Ainda não. Aqui, irmãos, as 4 primeiras, se tu prestar atenção, nós vamos falar das trombetas agora, tá? As 4 primeiras trombetas trazem pragas na natureza. Que os anjos, então aqueles anjos que vinham destruir, é os anjos que trazem as taças de julgamento das 4 trombetas. Lembra que eu falei no começo? Era, selo, trombeta, taça de julgamento. Uma era se abre, um mistério se abre, uma trombeta soa que capta esse mistério, e a taça, a praga que vem por rejeitar a trombeta. Então a praga vem junto com a trombeta. Tu não pode separar a praga da trombeta. Por isso que ali capítulo 8, Apocalipse 8 e Apocalipse 9 fala a trombeta. A trombeta não é a praga. É que ali está mostrando a praga que vem com a trombeta. A trombeta é a mensagem. Ele traz a mensagem, mas automaticamente vem uma praga junto para os que rejeitam. Por isso que Apocalipse 8, deixa eu pegar aqui, e Apocalipse 9, que nós vamos ver nas próximas transmissões, como eu digo, está dentro de Apocalipse 7. Lembra que eu falei? As mensagens, as trombetas é mensagem. 7 trombetas, 7 mensagens que acontece dentro da 7ª era. A grande trombeta é todas as trombetas. A 7ª mensagem é todas as 7 mensagens. Então, quando tu vai em Apocalipse 8, que é o nosso início agora, que começa a falar das 4 trombetas, e nós já vamos pro final, 4 trombetas, tu vê que ali em Apocalipse 7 fala do início que eles vêm para destruir. Mas eles vêm destruir por quê? Porque é a taça da rejeição das 4 trombetas. Quando vai para Apocalipse 8, diz assim, ó, e havendo aberto o 7º selo, tu vai dizer, foi aberto só em 63. Como eu digo, o selo se inicia, o mistério se inicia em cada era. Abriu-se a 7ª era onde? 1906. Então o mistério, o selo, se iniciou em 1906. Só que Deus estava usando outros pregadores antes do irmão Branham entrar. Então podemos ler assim, ó. Ah, Tiago, tu está deslocando, está colocando palavras na Bíblia. Não, nós já lemos nos versículos, tu viu nas mensagens no começo que eu li? Abre uma era, um mistério se abre. Então no versículo 1 a gente pode subentender que está escrito assim, ó. E havendo aberto a 7ª era, fez silêncio no céu quase meia hora. Como eu digo, tem um significado duplo. O Mombrana fala do silêncio de meia hora lá na abertura dos selos. Só que, vamos calcular aqui. Nós já estudamos, falamos várias vezes isso, que 1 hora no relógio de Deus é 82 anos. Certo? Um dia a gente vai mostrar de novo. 82 anos. 1 hora é 82 anos. Então meia hora é 41 anos. Correto? 41 anos. Quando é que iniciou a era pentecostal? 1906. Quando é que o irmão Branham entrou? Ele sendo a 7ª trombeta, homem, entrou em cena. 46. 40 anos. Então por volta de 40 anos é a meia hora, quase meia hora. Não tinha uma trombeta específica, um homem, para revelar as trombetas, para revelar os demais. Entendeu? É uma aplicação dupla. 40 anos é a meia hora. Aqui diz quase meia hora.
quase 30 minutos no relógio de Deus, porque daria 41 anos. Deu 40 anos, quase. É uma outra aplicação também, tá? E diz assim, e viu 7 anjos, olha só, versículo 2, que estavam diante de Deus e foram dadas 7 trombetas. Então tu entende, irmãos, como eu falei, que essas trombetas de capítulo 8 e capítulo 9, elas estão dentro do capítulo 7. Dentro. Ah, mas o que é essas trombetas? É as mensagens que os mensageiros trouxeram no decorrer das eras, que são tocadas de novo na sétima era. Então, quando tu lê aqui o capítulo 8, capítulo 9, nós vamos mostrar e provar nas demais mensagens, nas demais transmissões, que todas as trombetas, que é as mensagens, a mensagem de Paulo, de Irineu, de Martinho, Columba, Lutero, John Wesley e Elias, elas soaram lá e elas soam de novo na sétima era. Porque a sétima era é composta de todas as eras. A sétima mensagem é composta de todas as mensagens. Então, se a trombeta de Paulo, a mensagem de Paulo soou na primeira era, soou na sétima era também. Tu viu que o Rembrandt diz, os 4 anjos vieram para destruir. E aquilo foi por volta de 1906 a 1914. E a gente lê aqui, ó, o capítulo 8, tu vai ver que fala das 4 trombetas. Ó, tocou o anjo a sua primeira trombeta. Tu observe, irmão, eu vou só ler aqui o começo, ó. E tocou o primeiro anjo a sua trombeta, e houve fogo, saraiva misturado com sangue, e foram lançados na terra. Tu vê que aquele anjo destruidor, eles iam destruir aqui a terra. Então, quando fala aqui da trombeta, tá falando aqui a praga que vem com a trombeta. A primeira taça que vem acompanhado com a primeira trombeta, que é a primeira mensagem para quem rejeita, é danificar a terra. E tocou o segundo anjo a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Nos decorrer das transmissões nós vamos falar porque terça, tá? Tudo é terço. 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 do rio, 1/3 das estrelas, 1/3 do sol. Tudo é 1/3, 1/3 dos homens. Mas quando chega a plenitude, depois dos 144 mil, é as mesmas, o conteúdo das mesmas pragas, só que lá é em plenitude, não é mais 1/3. Por quê? Porque está sendo derramado 1/3 porque está tendo misericórdia, tem homens para ser selado. Mas depois que o propósito foi cumprido, ó, já selou 144 mil, já não tem mais ninguém no plano de Deus, pode cair as pragas em plenitude. Aí os anjos que deram início em 1906, eles vêm com tudo no Armagedon. Eles vêm com tudo. Aquilo que foi 1/3, lá não é mais. Então a taça que eles derramaram durante as eras diluída, isso é o melhor exemplo, é a taça diluída de Deus, fala depois, lá não vai ser diluído, vai ser puro. O taça da ira de Deus é pura. Mas é as mesas. Tanto que tu pode ler as taças depois, é as mesas da trombeta aqui, ó. É as mesmas pragas. Então quando tu lê Apocalipse 8, falei, trombeta, tocou o anjo a sua trombeta, a trombeta não é a praga, tá? É que não tá mostrando o conteúdo da trombeta. Nós vamos mostrar na próxima transmissão, que só mostra o conteúdo na Bíblia, que é Apocalipse 14, da 5ª trombeta, da 6ª, 7ª. Aqui Deus ele está dando mais ênfase, chamando a nossa atenção para o conteúdo da 5ª, da 6ª e da 7ª. Tá? Então, quando tu lê Apocalipse 8, que pode ler ali, lê na tua casa, irmão. Leia a Bíblia, leia, tem que ler. Capítulo 8, está falando das 4 trombetas. Ó, e tocou, o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte do rio, e sobre as fontes das águas. E era o nome da estrela Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. Tá vendo? Terça parte das águas dos rios. E tocou o 4º anjo a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, e a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Isso já é o versículo 12. Tu viu tudo terço, terço, terço. Então tu observa que as 4 trombetas, que é as 4 mensagens de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, são tocadas, como diz o irmão Branco, tu viu que as pragas veio de os anjos destruidor, que traz essas pragas, que está junto com essas trombetas que a gente leu aqui, primeira trombeta, segunda, terceira e quarta, aconteceu onde? De 1906 a 1914. 8 anos. Por volta de 8 anos, as 4 trombetas, que é as 4 mensagens de Paulo, de Irineu, de Martim, Paulo, de Irineu, Martim, Columba, soou de novo de 1906 a 1914. Ah, mas a trombeta, mas Paulo já morreu, Irineu já morreu, Martim já morreu, Columba já morreu. Sim, morreram. Mas o anjo celeste que estava usando eles lá é o mesmo trazendo a trombeta, a mensagem.
É o mesmo. Só que ele estava usando agora outros pregadores, outros vasos santificados, outras pessoas trazendo o mesmo conteúdo. Aí você quer saber todo o conteúdo, o que foi que Paulo pregou? Leia as eras, leia as mensagens. O problema é que as pessoas leem as eras, irmão. Aqui, ó. Diz, eu tenho a revelação da era, que nem o selo. Irmão, tem gente que diz, eu tenho a revelação do primeiro selo, é o cavalo branco e o anticristo. O Bruno pregou a mensagem inteira, se dedicou, uma inspiração. E tudo que as pessoas conseguem entender é o cavalo branco e o anticristo. É só isso que acharam. Mas o que é o anticristo? O que foi que eles combateram na primeira era? Irmão, existe uma mensagem para criança e uma mensagem para adulto. Como é que quer ser tratado? Como criança ou como adulto? Se tu quer ser tratado como criança, eu vou dizer, primeiro cavalo é o cavalo branco, é o anticristo. Agora, se tu é adulto, tu vai entender tudo o que aconteceu, qual era a mensagem de Paulo, o que Paulo estava combatendo, o que é a unção do leão que estava combatendo entre Paulo e Irineu, o que Paulo e os demais apóstolos estavam combatendo na primeira era. O nicolaísmo, como é que começou, como é que iniciou, tudo engloba dentro disso. Isso eles não conseguiram ver na mensagem do primeiro selo. Eu tenho a mensagem do segundo selo, tem a revelação, glória a Deus, faz aquele aleluia e aquele movimento. Eu sei a revelação do cavalo preto e tal e tal. Só isso. É só isso que eles viram. Não, isso é para criança. Quer ser tratado como criança? Eu te digo, isso é para criança. Que nem as eras. Era tal e tal e tal. Olha que é tudo que um resumo, fora as mensagens. O Bruno pregou tudo isso aqui, ó. E o que muitos conseguem entender, a única revelação é aquelas bolinhas, é as luzes. A primeira era a luz cheia. A segunda era uma luz um pouco de escuridão. A terceira era eu tenho a revelação e tal. Não entendeu nada. Isso é para criança. Mensagem para criança é luzinha. Mas mensagem para adulto é tudo isso aqui, ó. Tudo que está aqui, ó. E demais mensagens que aconteceu em cada era, qual é a unção de cada mensageiro, o que eles vieram combater, o que eles vieram pregar. E essas mesma unção, mesma mensagem, voltou na sétima era. Tá entendendo? Então, de 1906 a 1914, 4 trombetas soaram. 4 mensagens que soou na primeira era de Paulo, de Irineu, de Martim Columba. Veio de novo de 1906 a 1914. Como é que inicia Apocalipse 7? Com 4 trombetas. Apocalipse 8. Está entendendo? Apocalipse 8, Apocalipse 9, Apocalipse 10. Até as 2 testemunhos judeus, está tudo dentro do Apocalipse 7. As trombetas. Então essas trombetas aqui, irmãos, Apocalipse 8 e 9, que fala até a sexta, tudo dentro de Apocalipse 7. É a mesma mensagem que Paulo e Irineu trouxeram. Só que agora em tempo menor. Tá entendendo? Então, se a mensagem veio, é lógico que as pragas que acompanham essas trombetas, a taça, são derramadas também. Só que ia destruir tudo. Tu observou então que as 4 primeiras trombetas, elas tratam o quê? Eu botei aqui, ó. Com a destruição da natureza. E as 3 últimas trombetas, que é a mensagem de Lutero, traz a taça que destrói os homens. A mensagem que João Wesley trouxe traz a taça, a praga, acompanha a praga, a taça que destrói os homens. A mensagem que Elias trouxe, a 7ª trombeta, a praga que acompanha destrói os homens. Então as 4 primeiras trombetas, irmãos, prejudicam a natureza, destroem a natureza. As 3 últimas trombetas causam dano nos homens, nas pessoas. Apocalipse 14, nós vamos falar isso no decorrer, na próxima transmissão. Entendeu? Então, 4 trombetas, 4 mensagens, soou quando, Tiago? De 1906 a 1914. O povo rejeitou? Rejeitou, só quis os dons, por isso que chamou de bebê pentecostal. Já estava rejeitando. Então os anjos vieram agora, 4 anjos. Tu vê que aqui, 4 trombetas, trazidas pelo anjo celeste. Que usou Paulo, que usou Irineu, que usou Martim, que usou Columba. Estava sendo rejeitado? Então agora vai vir 4 pragas, 4 taças, que acompanham as 4 trombetas. Que isso está em Apocalipse 8, que está dentro de Apocalipse 7. Mas o anjo se para, não destrói a natureza. Não destrói, não faz nada. Até os judeus serem selados. Tá conseguindo entender? Então, irmãos, para concluir, nós estamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, tem mais isso aqui que eu já vou deixar em expectativa, tá? Ó. A 5ª e a 6ª e a 7ª trombeta, tu viu? 4 trombetas são as 4 mensagens das 4 primeiras eras que provamos daqui,
que volta de 1906 a 1914. Aí ainda falta a quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima trombeta. E aí é isso aqui, ó. A quinta, a sexta e a sétima trombeta é as mensagens dos três últimos anjos. Eu vou ler aqui, ó. Eu não sei se eu botei, deixa eu ver aqui. Eu não li. Vamos lá. Tu viu que tocou 4 trombetas de 1906 a 1914. Eu vou ler aqui Apocalipse 8, versículo 13. Então as 4 trombetas, leia a tua Bíblia até o versículo 12. Capítulo 8, versículo 1 ao versículo 12. Quando é o versículo 3, diz assim, ó. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 3 ais, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Quando foi tocada as 4 trombetas e a praga que vem que danifica a natureza, 1906 a 1914. Ainda faltam agora a quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima trombeta, que é as mesmas mensagens, a quinta e a sexta, que Lutero trouxe e que João Wesley trouxe na sétima era. Então, se é a mesma mensagem, também vem as mesmas pragas. Tu viu? Observa, leia ali. Apocalipse 8 e Apocalipse 9. Apocalipse 9 fala da quinta trombeta e da sexta trombeta. E nós vamos ver quando foi tocado. Tá bom, irmãos? Então tu viu, as 4 trombetas, as pragas que vêm com as 4 trombetas prejudicam a natureza. As pragas que vêm com as 3 últimas, quinta, sexta e sétima, prejudicam os homens. E foi essas 4 aqui que foi parada. Não essas 3. Essas 3 pode atacar os homens. Mas essas 4 é a natureza. Porque se tivesse destruído toda a natureza, não sobraria homens. Mas elas vêm depois do Armagedon, lá no Armagedon. Elas caem com tudo, destrói tudo. Guerra atômica, destrói tudo. O 7, em plenitude. Conseguiu entender? Então, o nosso... Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu não quero mostrar outras coisas, senão vai... Exatamente. Então, irmãos, resumindo, vamos montar o nosso esqueminha aqui. E eu estou terminando. Então, tu entendeu que Apocalipse 7 na tua Bíblia é toda a sétima era. Que inicia quando? Iniciou aqui, né? Opa. Então, quando que as trombetas foram soadas, as 4 primeiras? De 1906, nós provamos aqui pela mensagem do Mumbrana, certo? Provamos pela mensagem. De 1906 até 1914. O que acontece de 1914 a 1918, que eu vou deixar para próximo? A Primeira Guerra Mundial. Ali, tu viu que o anjo disse, ó, para tudo. Então, primeiro veio as trombetas, durante 8 anos. 1906 a 1914. As 4 mensagens, as mesmas mensagens de Paulo, de Ireneu, de Martim Columba, o anjo celeste estava no meio dos pentecostal, abriu a sétima era, abriu o sétimo mistério, pregando essas mensagens. Ah, vocês estão rejeitando? Começou a cair praga, porque se a mensagem vem, a praga vem junto. O que a mensagem de Paulo prejudica a terra? O que a praga que vem com a mensagem de Irineu prejudica o mar? O que a praga que acompanha a mensagem de Paulo, Irineu, de Martim vem? Prejudica as fontes das águas, as águas doces. O que a praga que a mensagem de Columba afeta? O sol, a lua, as estrelas. Veio no seu tempo, veio na sétima era de novo. Entenderam? Então, vamos formar o nosso esquema aqui. Ó. Apocalipse capítulo 7, tu já viu que inicia em 1906 e vai até após o selamento dos 144 mil judeus, tá? Após o Armagedon. Termina no Armagedon. Aí termina o Apocalipse 7. Dentro desse Apocalipse 7 tem um monte de coisa. Então nós estamos terminando aqui, irmãos. 4 trombetas, que está em Apocalipse 8, soou onde? Nós provamos pela mensagem do Mumbrana. Quando foi as 4 trombetas que vem as pragas? 1906, 1914. Faz sentido? Tá vendo que veio de novo? Então não tem essa dúvida, irmão. Apocalipse 7 começa em 1906 e vai até o Armagedon.
O Armagedon era para ter acontecido na Primeira Guerra. O anjo disse, para. Parou as pragas das 4 trombetas. Não que ele parou totalmente, elas estão vindo devagarinho. Tu pode ver os efeitos que está tendo na natureza, no mar, na água, na terra, nos ventos. A natureza tá. Por quê? Porque as pragas que foram soltas. Mas elas não elas caíram diluídas. Tá? Não caíram em plenitude. Elas só caem em plenitude em Apocalipse 16, que é depois dos judeus. Depois é a taça da ira de Deus não diluída. Deu para entender? Então, resumindo, quando foi tocado as 4 primeiras trombetas, que é o mesmo conteúdo das 4 mensagens lá atrás, tocada pelo anjo celeste, que estava agora usando outros pregadores, de 1906 a 1914. Quando foi 1914 até 1918, iniciou a Primeira Guerra Mundial. Estava vindo as pragas. Era para cair as pragas da natureza das 4 mensagens. O anjo se para. Não faz isso. Aí, de 1914 a 1915, 1918, melhor dizendo, que a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Vem a 5ª trombeta, que é a Primeira Guerra Mundial. Foi o que eu tinha botado aqui. Ó. E nós vamos ver isso no decorrer. Cada trombeta, um ai, uma guerra. Amém, irmãos? Fiquem com esse resuminho aqui, tá? É fácil de entender. Nós estamos montando o nosso esquema, tá? Hoje nós vamos parar aqui. Tá? Apocalipse 7, tá tudo isso, começa em 1906, termina no Armagedon. Apocalipse 8 está dentro. Onde é que se cumpre Apocalipse 8? 1906, 1914. 4 trombetas, e ali vem as 4 pragas que foram paradas. Amém? Então, irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu disse que ia ser um pouco curto, e não foi tão curto assim. Vocês me desculpem, mas vocês podem ver com calma, tá? Creio que foi bem explicativo. Depois nós vamos ver Apocalipse 9, também está dentro, tá bom? Ficou fácil de entender? É a melhor maneira que eu achei de explicar. E tu viu que o anjo disse ali, ó. Depois de 1914, olha, na esfera espiritual, aqui tinha um anjo dizendo, ai, 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 ai. Ainda falta 3 trombetas. 4 foi soada, ainda faltam 3. Ai dos homens, por isso que ela ataca os homens. As 4 ataca a natureza. As 3 últimas ataca os homens. Quem é que está tocando essa trombeta? É o anjo celeste usando pessoas. Faz sentido? Então, se é a mensagem, então tem que vir as pragas delas. Bem, vamos fazer uma oração de agradecimento, querido Deus e Pai, Senhor Jesus. Te dou graças por tudo em nome de Jesus Cristo, pelo teu amor, pela tua palavra, Pai. Obrigado por essa transmissão. Eu falei do meu melhor entendimento, Pai, de todo o coração, aquilo que estava no meu coração, Pai, o que o Senhor me inspirou. Que as pessoas possam pegar isso e sair adiante, que possa ter esclarecido, tirado a dúvida deles. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Batiza com o teu Espírito Santo, Pai. Dá um novo nascimento àqueles que estão clamando, que estão pedindo. E que eles possam ser curados também, libertos, Senhor. Eu te peço, dá um bom final de semana, uma boa noite para eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vão em paz, tenham um bom final de semana, uma boa noite sábado, um bom domingo. Que Deus vos abençoe. Amém. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus de paz eu sou, o Deus de Israel e Rei eterno. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador.
provedor, Jeová Jireh, o Deus da salvação, Deus do Messias, que entre todos nós nele testificou. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Aha! Provedor, Jeová Jireh, o Deus de salvação, Deus do Messias, que entre todos nós dele testificou. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é Jeová.